A Operação Lava Jato investiga desvios milionários da saúde pública do Rio de Janeiro em contratos firmados entre uma organização social ligada à Igreja Católica e o Estado durante a gestão de Sérgio Cabral. Um ex-diretor da organização social é acusado de multiplicar o patrimônio pessoal em 5 vezes com dinheiro desviado. Terras a perder de vista, plantações de café à espera da colheita. Milhares de hectares com um único dono, um ex-integrante da Igreja Católica, braço direito do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. O terreno fica em Minas Gerais, mas, segundo investigações da Lava Jato, pode ter sido comprado com dinheiro roubado dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Filas, atendimento precário, dor e morte. Aí ele sente dor, aí eles falam, ó, tem que aguardar. Pacientes jogados nos corredores. Imagina a pessoa que nunca ficou internada e ainda fica passando essa situação toda. Parentes desesperados por uma solução. Não tem medicamento. Todo medicamento que eles passam eu compro com o meu próprio dinheiro. O caos na saúde pública do Rio de Janeiro é reflexo da crise econômica que o Estado atravessa, mas também dos desvios milionários descobertos na Operação Lava Jato. Na Operação SOS, outra fase da Lava Jato, deflagrada no ano passado, o alvo foi a Organização Social Pró Saúde, entidade ligada à Igreja Católica. A instituição é acusada de desviar mais de 90 milhões de reais de recursos da saúde do Rio de Janeiro. A operação foi um desdobramento de outra operação, a Fatura Exposta, na qual foram descobertos desvios milionários na área da saúde na gestão do secretário Sérgio Cortes e do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo a Polícia Federal, o esquema da Pró Saúde começou em 2013. Neste mesmo ano, aconteceu a Jornada da Juventude no Rio de Janeiro. Um executivo da Pró Saúde explica como foi o acerto. A organização fechou um acordo com o empresário Miguel Skin. Era ele quem indicava quem iria ter negócios com a Secretaria de Saúde. Ficou acertado pagamento de 10% de propina de cada fornecedor. A Pró Saúde chegou a administrar 20 hospitais no Rio de Janeiro. Os principais eram o Getúlio Vargas, o Albert Schweitzer, Adão Pereira Nunes, Alberto Torres, Rocha Faria, Prefeito João Cafaro e Instituto do Cérebro. O esquema funcionava da seguinte maneira: o dinheiro para a manutenção dos hospitais, compra de medicamentos e pagamento de médicos e pessoal era repassado pelo governo para a Pró Saúde. O empresário Miguel Skin indicava aos fornecedores que deveriam ser contratados pelos hospitais. Na hora de fazer os pagamentos, a Pró Saúde informava a Skin o valor da propina que as empresas deveriam pagar a ele para repassar aos políticos. Nesta planilha, entregue por um delator ao Ministério Público Federal, a Pró Saúde detalha o repasse dos valores. Na coluna Valor Pago estava o cálculo dos 10% da propina. Entre julho e outubro de 2013, foram R$ 1.154.400. O volume de recursos repassado pela Secretaria de Saúde era imenso. Em colaboração premiada, executivos da entidade disseram que chegou a R$ 1.500 bilhões em 2015. Este delator disse que o Rio de Janeiro passou a responder por 60% do faturamento da instituição. Em fevereiro deste ano, o ex-governador Sérgio Cabral, em depoimento à Justiça Federal, disse ter certeza do pagamento de propina envolvendo a Secretaria de Saúde e a Pró Saúde. Eu não tenho dúvida que deve ter havido esquema de propina com a OS da Igreja Católica, da Pró Saúde. Eu não tenho dúvida, o Dom Orani devia ter interesse nisso. Dom Orani João Tempesta é o arcebispo do Rio de Janeiro. O ex-padre Wagner Portugal era o braço direito dele na época. Ele também era diretor de relações institucionais da Pró Saúde. O presidente da organização é o bispo emérito de Juiz de Fora, Dom Eurico dos Santos Veloso.
Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record descobriu que o ex-padre Wagner Portugal, ex-diretor da ProSaúde, comprou 9 fazendas em Minas Gerais, avaliadas em 4 milhões de reais. As aquisições foram feitas depois que a organização social, entidade ligada à Igreja Católica, assinou o contrato para administrar os hospitais no Rio de Janeiro. As propriedades de Wagner Portugal ficam na região de Boa Esperança. Depois da assinatura dos contratos da ProSaúde com o governo do Rio de Janeiro, o patrimônio dele se multiplicou e muito 5 vezes, ou 400%. Na região, a compra das terras chamou a atenção dos moradores. Foi um negócio milionário. Tem plantio de soja lá, tem venda o quê? Não é fazenda de milhão, não, mas fazenda de milhões. Wagner Portugal assinou acordo de delação premiada meses depois da Operação Fatura Exposta. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A ProSaúde é uma organização social de atuação em âmbito nacional, então os ilícitos eventualmente revelados em relação a outros estados vão também ser investigados aí pelas autoridades competentes. O presidente da ProSaúde, Bispo Eurico Veloso, também aumentou o patrimônio pessoal na mesma época em que a instituição administrava os hospitais do Rio de Janeiro. São 3 apartamentos em Juiz de Fora. Os imóveis foram comprados entre 2013 e 2017 pelo religioso. Os apartamentos estão avaliados em mais de R$1.300.000. O ex-governador Sérgio Cabral apontou o envolvimento de religiosos no esquema. Essa ProSaúde certamente tinha esquemas de recursos que envolviam inclusive religiosos. Um país, com tantas desigualdades, e aqui no estado do Rio de Janeiro o sistema de saúde tão precário, com tanta escassez, realmente assim, é revoltante ver que esses desvios de recursos milionários poderiam estar sendo empregados numa melhor gestão da saúde, Então, em prejuízo direto da população que mais precisa. A organização social ProSaúde nega o desvio de recursos públicos e diz que colabora com as investigações. A defesa do empresário Miguel Skin disse que ele apenas indicava os fornecedores, mas não recebia o pagamento de comissões. A defesa de Sérgio Cortes afirmou que o ex-secretário não tem mais relação com a organização social e com a Secretaria de Saúde. A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que Dom Orani nunca fez parte da diretoria e nem teve envolvimento com as atividades da ProSaúde. O ex-governador Sérgio Cabral afirmou que também está à disposição das autoridades.